Seja os louvores, seja a palavra, seja a oração, Senhor, aleluia, que seja tudo dirigido pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, que venha nesta noite o avivamento de Deus, Senhor, que Tu quebre todas as barreiras, aleluia. Deus, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra com o passar dos anos, Senhor. Nós precisamos do renovo, nós precisamos de restauração. E hoje é o dia, Senhor. Hoje é a hora, Pai, que nós cremos no Teu milagre, porque os nossos corações estão ansiosos, os nossos corações estão abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, para sentir a Tua presença. Oh, louvado seja o Teu nome. Que a Tua glória, que o Teu Shekinah esteja presente nessa noite nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa campanha hoje é o 5º dia. O nosso tema é Deus suprirá as nossas necessidades por Cristo Jesus. Eu vou ler aqui hoje na linguagem como é que é essa aqui mesmo? Contemporânea, a mensagem bem bonitinha, diz assim: podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo o que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Amém. Aleluia. E que possamos sentir nessa noite isso, a presença de Deus, a sua graça, né? Abra sua boca, glorifique a Deus, irmãos. Nós cremos no Pentecostes de Deus, amém? Aleluia. Que possamos dar lugar ao Senhor, que possamos ser realmente restaurados e renovados, porque eu tenho certeza que o Senhor já se faz presente neste lugar, amém? Aleluia. Vamos derramar o nosso coração diante daquele que está nos ouvindo nessa noite. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor, amém? Quantos querem derramar o seu coração na presença de Deus? Vamos cantar essa canção. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Deus. Vamos cantar mais uma vez essa canção, amém? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, sinto o toque de Deus nessa noite, porque Ele já está aqui no nosso meio.
Senhor, deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que orgulhoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Adore ao Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Nós te damos, Senhor, o nosso melhor. Porque nós te amamos, Deus. Se você ama o Senhor, aleluia, declare: eu venho Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. mais uma vez, vamos declarar isso. Dizer que és formoso. Eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer a última que vez. és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia, o Senhor é maravilhoso, irmãos. É por isso que nós o amamos, porque Ele é bom em todo o tempo. Vamos adorar o Senhor com alegria. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. E todos os povos, Todos os povos te exaltarão, geração, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Do início, Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. e todos os povos, Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei
que Ele é bom em todo tempo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Um pouco mais alto. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Com todo o fôlego, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, somente as vozes. Vamos declarar. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, Mais uma vez. Te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Mas isso não impede, meus irmãos, que nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E foi Jesus Cristo que disse isso, que no mundo a gente ia passar por momentos de tristeza. Mas eu tenho falado isso aqui com frequência, irmãos, que a circunstância, ela não deve mudar a nossa fé. A circunstância adversa, ela não pode mexer na estrutura da nossa fé. Em qualquer circunstância, nós devemos continuar crendo em Deus. E quando nós temos uma fé firme, fundamentada na rocha, é a nossa fé que muda a circunstância que está à nossa volta. Existe uma canção que diz: Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Que você possa cantar isso como uma verdade na sua vida. E quando porventura vier esse dia mau em 2015 na sua vida, você vai lembrar disso. Senhor, eu vou continuar te adorando, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha tudo o que eu quero. Senhor, eu vou continuar te adorando, porque a minha adoração vai muito além do que aquilo que o Senhor pode me dar. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu
teu amigo me tornei. Eu me tornei, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adorarei, adorarei. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Vamos cantar do início. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. eu te louvarei, Senhor. Te Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. A última vez. Te louvarei. Eu sei que estás comigo, Pai. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, nós te adoramos porque sabemos que o Senhor nunca vai nos abandonar. Nos momentos, Senhor, mais difíceis da nossa vida, o Senhor está lá. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa sozinho. E o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós necessitamos, Senhor. A nossa maior necessidade não é uma bênção financeira. A nossa maior necessidade não é, Senhor, uma porta de emprego. A nossa maior necessidade é estar perto de Ti, Senhor. A nossa maior necessidade é a Tua graça, é a Tua presença, é o Teu cuidado. Aleluia. Porque nós não vivemos sem Ti. E eu nada sou sem Ti, Jesus. E eu perdido estou sem Ti. Vamos cantar isso, amém?
Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Vamos cantar do início. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, e este é Meu pão, tua vontade, acima da minha vontade, Deus. Mais uma vez, vamos declarar isso. Eu nada sou sem ti. Jesus, eu nada sou. Perdido estou. Sem ti. Jesus, Jesus, Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. eu nada sou sem ti. Jesus, começa a dizer isso. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. No início, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração.
esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Distante de ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E se as lutas As lutas vêm tentando me afastar de ti. Dias escuridão procura me cercar, mas eu não vou desistir. ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Nós queremos permanecer, Senhor, até o fim. Em todos os dias, Senhor, de 2015, nós queremos permanecer firmes, Senhor. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. A última vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Como eu preciso, Senhor. Preciso de ti. Todos os dias. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, aplauda ao Senhor. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, dizimar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas a gente tem um princípio que é assim, né? A gente fala, se eu tiver dinheiro, quando tiver sobrando, aí eu vou doar, aí eu vou ofertar, aí eu vou ajudar o próximo.
Não é assim que a gente pensa? Quando eu ganhar, a gente até brinca assim, né? Quando eu ganhar na loteria, ora aí para eu ganhar na loteria, que aí eu vou ajudar todo mundo. Só que a Bíblia diz, irmãos, se a gente não for fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito também. E esse é um princípio muito difícil de ser aprendido, que é ser bênção, apesar das nossas condições, independente das nossas condições, proporcionalmente, nós podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. Que você possa ser fiel no pouco, para que o Senhor possa te abençoar, para que você seja um grande abençoador de vidas. Amém? O interesse de Deus, querido, é que você seja uma grande bênção. Sabia que Deus, Ele quer dar riquezas para algumas pessoas? Ele tem prazer nisso, mas Ele só pode derramar isso quando nós estamos prontos para ser bênção. Quando nós não vamos amar o dinheiro mais do que o nosso irmão, aí nós estamos prontos para receber a riqueza que o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Amém? Então, segure a sua oferta na tua mão, o seu dízimo, e nós vamos orar, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo a fazer na tua vida financeira. Você está desempregado, se você está precisando de algo urgente, quem precisa de uma bênção aí na área financeira? Eu creio que Deus pode abrir a porta, amém? Estou sabendo que tem um monte de gente desempregada aí. Eu estou meio assim cismado, irmão, de orar pelo emprego dos irmãos, porque quando os irmãos arrumam emprego, os irmãos não vêm mais para a igreja, alguns, né? A gente fica assim, na hora de oração, a gente fica, oh, Senhor, será mesmo? Mas vamos orar para o Senhor da sabedoria, para a gente ter o emprego e vir para a igreja também cultuar o Senhor e fazer a sua obra. Se você não tem a oferta hoje, faz a sua oferta virtual, segura aí na sua mão. Aquilo que você não tem, Deus sabe a sinceridade do seu coração. Nós vamos profetizar para que o Senhor, Ele derrame bênção sobre a sua vida, para que você possa ofertar ao Senhor. Amém? Senhor, nós oramos pelas ofertas, pelos dízimos. A tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Senhor, o Senhor é aquele que não tem nenhuma dificuldade em nos abençoar. Senhor, apenas uma palavra tua pode mudar toda a nossa condição para sempre. Oh Senhor, o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Senhor, eu te peço, venha prover na vida dos nossos irmãos. Senhor, o Senhor conhece melhor do que eu cada necessidade, cada dispensa ali, cada armário. Senhor, cada conta bancária o Senhor conhece, Pai. Oh Pai, dá vitória para os teus filhos. Ensina eles, Senhor, com sabedoria a, Senhor, usar melhor os seus recursos. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de uma porta, Senhor. Porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E também, Senhor, as portas que estão fechadas, se elas estiverem fechadas por ti, ninguém poderá abrir. Então eu venho te pedir, Senhor, que abra as portas na vida dos teus filhos, que seja um emprego de bênção, que tenha um horário bom, que os teus filhos possam vir para a igreja e continuar a caminhada com Cristo, Senhor, que é o mais importante que nós temos na nossa vida, é a nossa salvação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta com alegria. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante suas mãos ao nosso eterno Deus. Tome posse todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Vamos cantar essa canção de pé, amém? Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Vamos continuar louvando ao Senhor. Do início, aproveite a liberdade. Aproveite a liberdade. Que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e
glorificar o teu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado, bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Mais uma vez. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Aleluia, aplauda ao Senhor, se assente, meu querido. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu quero trazer uma saudação antes da gente ouvir a palavra. Nós temos aqui uma convidada, nossa irmã Leila Franciela. Ela me ligou pertinho do horário do culto que a pessoa que ia cobrir ela no louvor, a pessoa teve um problema grave e não pôde ficar. Então ela fez o louvor lá na igreja e está vindo para cá. Então a gente está esperando ela chegar, está chegando aqui em Ermelinda, bem pertinho. E eu queria trazer uma saudação para nós aproveitarmos o nosso tempo. Como é bom, né, irmãos? Assim, sem chover, sem barulho no telhado. Parece que a gente tem mais a presença de Deus, né? Aleluia. Um tema que ele não será abordado nesses 15 dias, nesses 12 dias de ministração, é sobre o nosso tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero ler o verso 10 com você. Salmo 90, verso 10. Queria que um varão ou uma varoa com uma voz bem forte ficasse de pé e lesse. Depois a gente vai ler todos juntos. Quem que é o corajoso ou a corajosa aí? Não? Vamos ler todos juntos então? Salmo 90, verso 10. 1, 2, 3. Irmãos, esse verso de Moisés, ele é um pouco desesperador. Antigamente, os nossos irmãos, Noé, Adão, Nostradamus e entre outros, eles viviam muito tempo. Eles viviam mais de 900 anos. Você já pensou viver 900 anos na Terra? É muito tempo. Quando a gente conversa com alguém com a idade um pouco mais avançada, e aí quando você conversa com um morador aqui do bairro, ele fala assim: era tudo mato. Já ouviu falar disso? Quem é desse tempo aqui? Aí, ó os irmãos aí. Era tudo mato. Meu pai contava, irmãos, que dava enchente aqui nesse córrego, e aí quando baixava a água, tinha peixe em cima da cama. Olha que maravilha. Não precisava nem ir na feira comprar. Se fosse assim hoje era bom, né? Uma falta de água danada, a gente ia deixar todos os baldes. Se nós olharmos especificamente para a vida de Noé, Noé é um cara que era de Deus demais. Pensa no homem de Deus, era Noé, irmãos. Porque Deus ficou tão irado com a terra, todo mundo estava pecando na terra.
E Deus, Ele não destruiu toda a humanidade porque Ele achou em Noé um homem bom, um homem segundo o coração dele, um homem segundo a vontade dele. Era um homem muito bom que Deus falou: eu vou confiar em você, a salvação da humanidade. Deu uma ideia muito difícil para ele, que era construir uma arca. Só que ia chover sobre a terra e inundar tudo, mas nunca tinha chovido. Então Noé era um homem que Deus podia confiar, era um homem de muita fé. Só que se a gente olhar o contexto inteiro da vida de Noé, ele começou a vida dele muito bem, ele pregou lá 120 anos, sozinho, construiu a arca, Deus honrou ele. E você pensa que a vida de um homem desse, que ouve a voz de Deus, é só maravilha, sim ou não? Deus não destruiu a terra por causa dele, então a vida dele é um triunfo, é um livro maravilhoso, é extraordinária a vida dele. Porém, quando a gente olha para o final da vida de Noé, é muito triste, sabe por quê? Porque o último versículo da vida de Noé, a última frase da vida de Noé não é uma frase boa. A última frase da vida de Noé mostra um conflito dele com seus filhos. A última frase da vida de Noé mostra que ele tinha tanto tempo para viver que ele não tinha mais nada para fazer. Então ele ficou bêbado. Ele foi para a vinha, ficou bêbado. E aí, como ele estava bêbado, ele ficou nu. Depois que ele ficou nu, o filho dele desonrou ele, ele brigou com o filho, amaldiçoou o filho. Por que eu estou contando essa história para você? Porque Deus, olhando isso, Ele diminuiu o tempo de vida do homem na terra. Porque Ele sabia, se você viver muito, você não vai ter mais tanto objetivo na vida. E quando nós perdemos o nosso foco, irmãos, quando nós perdemos o nosso objetivo, aí nós se perdemos na vontade de Deus. E esse texto ele vem dizer que por mais que a medicina avance, a gente vive uns 70 anos. Aí existem as pessoas mais fortes, mais robustas, mais saudáveis. E a Bíblia diz que elas vivem em 80, um pouco mais. Mas o melhor deles, ou seja, o que eles mais sentem, não é disposição, vontade de ir para a academia, não é vontade de correr, mas o que eles mais sentem é cansaço, é dor nas costas. Não é, irmão? Se a gente chega perto dos 70, é assim ou não é? Você não está ainda, viu, pastor João? Vamos dar aí uma corridinha, uma equilibrada, que você não chegou ainda nessa fase. Mas, irmãos, eu apesar dessa cara de 15 anos aqui, eu estou perto dos 30. Só de fazer assim, ó. Porque não parece, né? Passando bem, tá na igreja não pode mentir. Irmãos, quando eu tinha 20 anos, a gente corria uma São Silvestre sem treinar. Mas hoje, vai correr para ver. No outro dia a gente não levanta, é ou não é? O tempo vai passando, e o que eu queria trazer aqui nessa breve reflexão, porque a nossa pastora Leila já vai estar ministrando para nós, é que você precisa contar os seus dias no ano de 2015. Você precisa aprender a remir o seu tempo e aproveitar melhor o seu tempo. Não fica pensando assim, dezembro está longe, outubro, agosto está muito longe, então eu vou esperar depois do meio do ano para começar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça nesse ano, a fazer aquilo que eu preciso fazer esse ano. Eu vim dizer aqui para você, não espera não, o tempo é hoje, porque sabe esse minuto que você está vivendo agora, ele nunca mais vai existir. A gente não sabe do nosso amanhã. Então viva 2015, cada minuto, irmãos, cada hora com intensidade, e viva o melhor do seu tempo para a glória de Deus. Se você pudesse anotar tudo que você faz no seu ano, tomara que na balança ali do final de ano, você tenha feito mais coisas produtivas, você tenha vivido mais para Deus do que para você mesmo, que você tenha mais abençoado as pessoas do que xingado elas. Posso ouvir um amém? Que você possa contar os seus dias, porque Deus preparou 365, 4 ou 6, não sei, porque não sei fazer a conta esse ano, bissexto, fevereiro 28 ou não. Mas já passou 7 dias, 8 dias do nosso ano. Daqui a pouco vai estar o Natal de novo. E o que a gente fez no nosso ano? Vai depender
da nossa disposição e entregar o nosso tempo para o Senhor. Amém? Já queria chamar aqui nossa pastora Leila para estar ministrando ao nosso coração. Uma pessoa que a gente tem muito carinho, é uma bênção. Os irmãos concordam, amém ou não amém? Sempre que nós solicitamos e pedimos, eles sempre nos atendem, ela, seu marido, o seu filho, a sua família. E agora eles estão bem mais pertinhos de nós, irmãos. Ó, Deus trouxe eles para perto, para a gente abençoar eles e eles abençoam a gente também. A pastora era de Diadema, ali, Taboão, agora está morando aqui pertinho, perto do Hospital Independência. Se quiser ir lá tomar um café, né? Pode ir. Mas eu não vou contar essa pergunta para ela. E estão aqui pastoreando em Hermelino Matarazzo, Igreja Brasil para Cristo. E ela vai ser um canal de bênção para a nossa vida hoje. Amém? Levante do seu lugar. Estenda as suas mãos para cá. Como nós sempre fazemos, nós vamos abençoar a sua vida, os seus sonhos, o seu projeto, o seu ministério. Amém? Senhor, nós oramos pela tua serva agora. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe ela aqui em paz. Eu quero orar, Senhor, pelo seu ministério. Eu quero orar, Senhor, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Só o Senhor pode realizar os sonhos da tua filha, da família dela. Ser com ela, Senhor, e suprir em glória todas as necessidades da tua filha. Os desejos mais íntimos do coração. Aquilo que só o Senhor sabe, Senhor, contempla nessa noite e age na vida dela. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor a use como instrumento poderoso para falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite. Nós somos teus, Senhor. Fala com a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Pode tomar seu assento. Quero dizer da minha alegria em estar com vocês nessa noite, de poder clamar ao Senhor com vocês, de declarar a bênção de Deus sobre o nosso ano de 2015, de confiar ao Senhor as nossas necessidades, que segundo o tema que nos é proposto, nos diz que todas elas, pela fé, serão supridas por Cristo Jesus. Amém? Eu não tenho dúvida de que você está aqui porque você crê nessa palavra. Essa palavra não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra profética. É uma palavra de bênção que foi lançada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a nós compete se apropriar por fé daquilo que Deus quer fazer. E eu peço perdão pelo atraso, mas é que eu tive que fazer o louvor na minha igreja local para poder correr para cá. Hoje a gente teve que dar uma ajustada, meu esposo está no tabernáculo, na igreja que nós pastoreávamos lá no Taboão, em São Bernardo. Foi para lá ministrar, é aniversário do pastor local. E eu recebi um outro preletor na minha igreja, então eu tive que fazer as honrarias da casa, fazer o louvor para correr para cá. Mas graças a Deus que hoje a gente está pertinho, né? Então em 5 minutos eu saí de Hermelino Matarazzo e já cheguei aqui e deixei o meu povo abençoado lá e vim ao encontro desse povo abençoado aqui. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Uma palavra que eu tive a oportunidade de compartilhar com a minha igreja na noite retrasada. E quando o Luquinhas passou para mim o tema dessa noite, o Espírito Santo disse para mim: compartilha com essa igreja. Compartilha com o meu povo aquilo que eu coloquei no teu coração. E eu espero que você seja tão abençoado quanto eu estou sendo abençoada por essa palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27 também. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos lá, diz assim, a partir do versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo.
Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Porque ele mesmo disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém? Até aqui, queridos. Talvez ao fazer a leitura desse texto, você talvez se questione: o que essa palavra tem a ver conosco nessa noite? Eu não vim aqui para ouvir falar da história da morte de Cristo, porque eu já conheço essa história. Talvez você não tenha nascido num lar cristão, mas tenha nascido talvez num lar que professa a fé católica, talvez espírita, ou sei lá, ou qualquer outro tipo de religião. E desde a sua infância você já ouviu falar acerca da história de Cristo. Porque querendo ou não, nós vivemos num país cristão. Então todo mundo conhece Jesus. Todo mundo sabe um pouco acerca de Jesus. E talvez você veio nessa noite esperando ouvir qualquer outro texto, uma explanação da palavra de Deus em qualquer outro texto que não seja este. Mas eu quero dizer para você que Deus tem coisas especiais para tratar conosco nessa noite. Quando eu orava ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para essa noite, pedindo a Deus uma palavra para ministrar ao coração da minha igreja no decorrer dessa semana, Deus começou a compartilhar coisas muito especiais ao meu coração. Estamos começando o ano de 2015 com muitas expectativas. Todo começo de ano, a gente entra fazendo planos, a gente entra reconfigurando aquilo que precisa reconfigurar, reprojetando o que precisa ser reprojetado e fazendo novos planos, sonhando novos sonhos. O tema que Deus deu a direção local dessa igreja nos diz que no ano de 2015 Deus suprirá as nossas necessidades por Cristo Jesus. E cada encerramento de culto, porque nós estamos numa campanha, tanto nós ali em Ermelino quanto vocês aqui, eu não tenho dúvidas de que Deus tem trazido palavras poderosas aos nossos corações, tanto lá quanto aqui, porque servimos ao mesmo Deus, que tem o mesmo propósito de abençoar, de edificar, de solidificar, de transformar, de fazer abundar. Eu não tenho dúvida que ao final de cada culto você sai daqui fortalecida, fortalecido. Você sai daqui com as suas expectativas aumentadas, com a sua fé renovada, com a sua esperança acrescida, porque Deus, através da sua palavra, Ele tem poder para fazer isso. Então é fácil, no final desse culto, nós voltarmos para nossa casa, crentes, certos, convictos de que todas as nossas necessidades, tanto as de hoje, quanto as daquelas que porventura nos chegarão, Deus já supriu. É fácil sairmos daqui com essa convicção de que Deus nos vê, de que Deus está ao nosso lado, de que Deus está presente, de que Deus nos atende e que nos atenderá no amanhã. Só que quando a campanha passa, quando nós estamos dentro da nossa casa, ou quando estamos dentro do nosso carro, tomados pelo desespero, talvez no teu local de trabalho, tomados pelo desespero por conta de uma má notícia, por conta de um mau rumor, por conta de alguma situação conflitante, seja lá no seu trabalho, na sua casa, andando pela rua, onde não há microfone ligado.
onde não há a voz do pastor ou da pastora, do líder, reforçando para que você continue acreditando e confiando de que Deus está presente e de que essa sua presença suprirá nossas necessidades, as coisas ficam difíceis. Fica difícil a gente se lembrar de tudo aquilo que Deus disse, seja nos dias da campanha, ou nas palavras que foram proferidas no ano anterior, ou naquelas que a gente ainda há de ouvir. Fica difícil a gente acreditar nisso, porque a impressão que nós temos é que fora desse ambiente, fora desse conjunto de paredes, em que estamos lado a lado uns com os outros, e fica mais fácil a gente compartilhar, estamos passando pelo corredor da oração, somos ministrados, quando nós estamos longe desse lugar, fora desse contexto. Parece que Deus não está conosco lá, como Ele disse que estaria. Parece que esse suprimento, essa provisão, ela não é tão real quanto nós acreditávamos que fosse nos dias em que estávamos sendo ministrados. E quando eu orava a Deus, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com você nessa noite, o Espírito Santo me fez lembrar de Cristo, que também no seu momento de dor, no seu momento de vergonha, no seu momento de humilhação, no seu momento em que ele foi traído, no momento em que ele foi negado, no momento em que ele foi deixado pelas pessoas de sua confiança e pessoas que diziam que confiavam tanto nele, quando ele foi aclamado por uma multidão em que haviam ali muita gente fazendo parte daquela multidão que havia crido nele, que havia sido abençoado por ele, que havia sido justificado, perdoado, alcançado, transformado por ele. Mas naquele momento nós temos a impressão de que Jesus também estava só. Parece que essa provisão não alcançava Jesus nesse momento. Parece que esse suprimento, essa palavra tão verdadeira não alcançava Jesus naquele momento. Não havia amigos, não havia familiares, não havia advogado, não havia ninguém por ele. O texto que nós lemos nos diz que após o momento em que o povo escolheu soltar Barrabás, dar anistia a Barrabás, absolver Barrabás, porque era a semana de Páscoa, e dentro de todo o conjunto de ritualismo daquele povo, o governo dava a oportunidade do povo absolver alguém. 2 condenados à morte, se fosse nos dias de hoje, 2 condenados talvez à cadeira elétrica, foram colocados diante do povo, seriam colocados diante do povo para que o povo fizesse a sua escolha. Só que Jesus, humanamente falando, sob uma ótica humana, nos dá a impressão de que Jesus entrou meio que de gaiato naquela história. E ele tomou o lugar de um dos prisioneiros, ele tomou o lugar de um dos condenados. Pilatos queria se esquivar da responsabilidade de colocar aquele homem chamado Jesus Cristo, que tinha um histórico, um currículo tão perfeito na cruz. Então, para ele se livrar daquela responsabilidade, ele diz: eu vou colocar ele junto com outro criminoso, o pior dos criminosos, o pior dos condenados, porque eu vou me livrar dessa. Não é possível que o povo não vai olhar para Jesus e dizer: não, vamos absolvê-lo. Porque ele não tinha nada que o condenasse. As Escrituras nos diz que não havia nada que o pudesse condenar. Então, na tentativa de se esquivar, Pilatos coloca Barrabás e Jesus para o povo aclamar. E o povo decidiu aclamar por quem? Por Barrabás. Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Essa era a fala contínua daquele povo. E após aquela aclamação, os soldados levam Jesus para uma área totalmente restrita aos militares. E ali eles começam uma longa sessão de tortura. Despiram Jesus e colocaram sobre ele, ironizando aquele momento, um manto vermelho. Porque dias antes, Jesus havia feito uma entrada, que segundo a Bíblia tem o título lá de entrada triunfal em Jerusalém, onde ele foi aclamado o rei dos judeus. Jesus não entrou com a pompa que os demais monarcas entrariam naquela cidade. Jesus entrou montado no jumentinho. Lembram-se dessa passagem? Jesus entra montado no jumentinho,
E todas aquelas pessoas que já haviam ouvido ele falar tantas vezes acerca do reino, que era chegado o reino de Deus, que ele havia vindo para a terra para falar do reino de Deus, para trazer o reino de Deus àquelas pessoas, eles tinham certeza e convicção naquele momento que a entrada dele em Jerusalém era para desbaratar o governo romano, destronar o governo romano e então tomar posse daquele reino que ele dizia ser um reino divino. Então, como nada daquilo aconteceu naqueles dias, os militares fazem isso com ele. Tiram a sua roupa e colocam nele um manto vermelho para zombar dele, dizendo que aquele manto vermelho era um manto real. Confeccionam uma coroa, não feita por ouro fundido, por ouro refinado, por pedras preciosas, das quais eram feitas as coroas dos reis daquela época, mas fizeram para ele uma coroa especial. Uma coroa confeccionada com espinhos, que quando foi colocada sobre a sua fronte, fez com que a sua fronte sangrasse. Cuspiram nele, bateram nele com uma vara, a mesma vara que deram na sua mão para que ele segurasse, ironizando aquele momento, como se fosse um cetro real. Com aquela mesma vara bateram nele. Colocaram ele sobre uma cruz que não era dele. Segundo os historiadores, a cruz não tinha a medida de Cristo. Eles precisaram puxar bem os seus braços, porque o lugar onde era colocado, preparado para fixar as mãos do condenado à morte de cruz, não era do tamanho dele. Tamanha humilhação. Sortearam suas roupas. Do momento em que ele teve sede, lhe deram vinho com fel para beber. E o crucificaram na cruz do meio. A cruz do meio tinha uma simbologia daqueles condenados. O pior de todos era colocado na cruz do meio. Era o que tinha maior iniquidade, era o que tinha uma sentença maior, era o que tinha maior número de crimes cometidos. E ele foi parar na cruz do meio. Jesus sofreu muitos escárnios e insultos, mas não foi apenas por parte dos militares que estavam obedecendo ordens. Ele sofreu escárnios e insultos também por parte da cúpula religiosa. O conflito, aquilo tudo que Jesus estava enfrentando, não se tratava apenas de um problema político, mas se tratava principalmente de um problema religioso. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, estavam ali do lado daquela cruz, embaixo daquela cruz, zombando de Jesus. E há uma fala que está registrada no texto que nós lemos, em que eles dizem o seguinte: esse miserável salvou tantas pessoas, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Salvou tanta gente, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Veja a condição em que ele se encontra. Se importou com tanta gente, mas não pode salvar a si mesmo. E eu fui olhar no dicionário o que a palavra salvar significa. A palavra salvar, ela tem algumas conotações. Uma delas é tirar ou livrar do perigo. Salvar significa tirar ou livrar do perigo. E Jesus fez tudo isso. Houve uma ocasião em que os discípulos estavam desesperados em alto mar, no meio de uma terrível tempestade. Desesperados, achando que eles iam morrer, que eles iriam naufragar. E Jesus vem e os salva, os livrando do perigo. Salvar também tem a conotação de dar saúde. Dar saúde, curar as pessoas, foi o que mais Jesus fez. Curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos. Jesus fez coisas tremendas e poderosas na vida dos enfermos. Salvar também tem a conotação de livrar da morte. Aquela mulher desenganada, há 12 anos com um fluxo de sangue, uma mulher hemorrágica, condenada à morte, porque nada dava jeito na sua situação, na sua doença incurável. Era uma doença terminal, era uma doença para a morte. E Jesus a livrou da morte. Podemos falar também de Lázaro, morto e sepultado há 4 dias. Jesus, com uma palavra apenas, uma frase apenas, ele diz: Lázaro, sai para fora. E ele devolveu a vida àquele homem. Salvar também tem a conotação de transpor, de vencer.
Jesus venceu o preconceito das pessoas quando ele disse que iria para a casa de Zaqueu, porque naquele dia a salvação havia chegado àquele homem e as pessoas estavam todas cheias de preconceito, porque onde já se viu Jesus dizendo quem era poder passar uma noite na casa daquele homem que não era digno de misericórdia. Ele salvou Zaqueu. Passar por cima também é uma das conotações da palavra salvar. Jesus, sob uma ótica humana, passou por cima da própria lei, quando ele decidiu dar uma nova chance, uma nova oportunidade para aquela mulher adúltera. Aos olhos daqueles fariseus, dos acusadores daquela mulher que, segundo a lei, tinha todo o direito de morrer apedrejada, era direito, era legal, porque aquilo compõe a lei. Eles entenderam que Jesus estava passando por cima da lei quando ele disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Só que na verdade, quando Jesus disse aquela fala, ele não estava apenas absolvendo aquela mulher, ele não estava apenas salvando aquela mulher, mas ele estava também absolvendo e salvando aqueles que tinham pedras nas mãos. Só que nós não entendemos a forma como Deus trabalha. Jesus havia salvado muita gente. Não se podia calcular, não se dava para enumerar. Mas agora ele não podia salvar a si mesmo. A cúpula religiosa chegava a dizer: ele confiou tanto em Deus, ele veio em nome de Deus, que Deus o salve agora, se é que dele Deus tem compaixão. Por que é que Deus está nos trazendo essa palavra nessa noite? Porque nós não somos em nada diferentes de Cristo. A palavra de Deus nos diz que ele veio para sofrer as mesmas dores que nós. Às vezes nós olhamos para Cristo e vemos apenas a parte boa. Olhamos para o Senhor e dizemos: é fácil falar que Cristo venceu todas as coisas, que nele nós podemos todas as coisas. É fácil dizer que por ele nós seremos supridos em todas as nossas necessidades. Cristo é Deus. Sim. Só que ele se esvaziou de tudo que ele tinha e de tudo que ele era, para provar para mim e para você, não apenas que ele veio para nos salvar, mas que é possível permanecer e chegar na linha de chegada. Quando aquelas pessoas estavam dizendo: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, não é a mesma fala que de vez em quando a gente ouve? Às vezes algumas pessoas olham para nós quando estamos enfrentando as nossas aflições, quando estamos passando pelas nossas necessidades, que não se referem apenas às necessidades financeiras. Porque seria muito raso dizer que Deus é um Deus que supre, que é um Deus que provê apenas as questões financeiras. Porque existem questões que são muito mais importantes do que a questão financeira. Existem questões emocionais, existem questões espirituais, existem questões de tantas ordens, que muitas vezes são muito maiores e muito mais importantes para nós do que a falta ou a ausência do dinheiro ou de alguma coisa, de algum objeto de consumo. Algumas vezes, quando nós estamos enfrentando as nossas necessidades, a gente ouve as mesmas coisas. As pessoas que nos cercam, que acompanham a nossa fé, olham para nós e dizem: você ajudou tanta gente, você não pode se ajudar agora? Você já testemunhou que a tua oração curou tanta gente, e agora você está passando pela enfermidade, você não pode curar a si mesmo? A tua oração não tem poder sobre a sua própria vida, sobre alguém da tua casa? Você já foi generoso com tanta gente quando você tinha dinheiro, quando você tinha bom emprego, quando você tinha bons relacionamentos? Você já ajudou tanta gente. Hoje você está no outro lado da corda, você está do outro lado da situação. É você hoje quem precisa de sustento, é você quem hoje precisa que alguém te estenda a mão, e você não tem ninguém por você. Era mais ou menos isso que estavam dizendo para Jesus. Salvou tanta gente, mas não pode salvar a si mesmo. Não sou só eu. Não é apenas você que no momento das nossas aflições nos sentimos impotentes. Não apenas porque de fato somos impotentes,
mas porque as pessoas querem trazer a nossa memória, elas querem reafirmar isso. Jesus tinha ao seu lado, ali na cruz, no momento da sua aflição, da sua agonia, pessoas duvidando da sua fé, pessoas duvidando da sua palavra, daquilo que ele havia compartilhado, daquilo que ele havia ministrado aos outros, mas agora ele não podia ministrar a si mesmo. Você confiou tanto em Deus, cadê o teu Deus? Você falava tanto de Deus, até irritava quando você falava da sua fé. Cadê o seu Deus agora? Ele não tem compaixão de você? Eram essas palavras que Jesus ouvia enquanto estava na cruz. Só que o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o fato de Jesus não poder salvar a si mesmo não é porque ele havia perdido os seus talentos, não é porque ele não tinha mais poder, não é porque ele não tinha mais dom, não é porque agora ele não era mais divino, não. O fato de Cristo não poder salvar a si mesmo é porque tudo aquilo fazia parte de um plano. O fato das pessoas acharem que Deus havia abandonado Cristo à sua própria sorte não é porque Deus estava indiferente à dor de Cristo, que Deus estava em outro lugar preocupado com outras questões. Não é que Deus não estava presente, não é que o Deus provedor das nossas necessidades não estava presente, não estava enxergando, não estava olhando, estava alheio àquilo, não. É porque tudo aquilo fazia parte de um propósito. A cruz tinha um propósito, assim como a minha cruz tem um propósito, assim como a tua cruz tem um propósito. Diga aí para o teu irmão, a nossa cruz tem um propósito. Não, fala com vontade. Diga aí para essa pessoa, diga para 2, 3 pessoas, a nossa cruz tem um propósito. Diga, até as nossas necessidades têm um propósito. Deus não estava longe, Deus não estava distante, Deus não estava dormindo, Deus não estava disperso. Tudo aquilo fazia parte de um plano traçado pela Trindade. Jesus não estava sozinho nessa. O Pai estava ali, o Espírito Santo estava ali, havia um propósito traçado pela Trindade. E esse propósito dependia da ação dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um plano que havia sido estabelecido e decidido antes da fundação do mundo. Aquele plano não era um plano. Deus não estava disperso pensando, e agora? O que nós vamos fazer? Meu filho foi parar na cruz por engano. A gente precisa resolver, fazer uma reunião com a cúpula do céu para decidir como livrar Jesus da morte, como fazer Jesus sair daquela. Não! Nada havia fugido do controle de Deus. Tudo estava acontecendo da forma exata como aquele plano havia sido arquitetado, segundo a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Antes do homem ser criado, antes de Deus criar todas as coisas, o céu e da terra, de criar a natureza, de fazer separação entre as águas e a terra, de criar noite e dia, de colocar os luminares no seu lugar e estabelecer os seus limites, antes de tudo isso. Não foi um plano estabelecido simplesmente porque o homem pecou, porque o homem errou, porque Adão e Eva pecaram e Deus então agora teve que planejar, criar um plano B porque o homem errou. Não, Deus na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, porque Ele é Deus da eternidade, Ele já sabia de todas as coisas e tudo isso aqui fazia parte desse plano. Porque após o pecado entrar no homem e fazer parte da essência desse homem, alguém precisava morrer no lugar do homem. Porque o homem jamais poderia salvar-se a si mesmo. Só que este plano traria algumas implicações para a Trindade. Haveria um custo para o Pai, haveria um custo para o Filho, haveria um custo para o Espírito Santo. Quando as pessoas estavam insultando Jesus naquela cruz, dizendo, salvou tanta gente e não pode salvar a si mesmo. Não era só Jesus que não poderia salvar a si mesmo naquele momento. O Pai não poderia salvar a si mesmo. Deus não poderia salvar a si mesmo. Como assim, pastora Leila? Deus é todo poderoso. A gente ouve isso todos os dias, que Deus não é limitado por nada. Não há barreiras para Deus. Sim.
Concordo. Só que Deus não poderia salvar a si mesmo de dar. De dar o que ele tinha de mais precioso. De dar o seu único filho, tão amado, para que o homem fosse salvo, para que o homem fosse resgatado. Haveria um custo para Deus. E ele não poderia se esquivar desse custo. Ele não poderia salvar a si mesmo de dar. Para que o homem fosse salvo. O Filho, Jesus, não poderia salvar a si mesmo. Antes, teve que se fazer homem, deixar a sua glória, se esvaziar de toda a sua glória, deixar a eternidade, descer à terra, se fazer homem, sofrer como homem e morrer como homem, derramando o seu sangue naquela cruz. O Pai deu o Filho em obediência deu a si mesmo. Para salvar o homem, o Espírito Santo também não pôde salvar a si mesmo. Antes teve que suportar a angústia do pai entregando o filho, a angústia do filho entregando sua própria vida, e a realidade dura de que a partir de então, ele sendo santo, o Espírito Santo de Deus, ele que é todo santo, teria que fazer do coração deste homem falho, que sou eu, que é você, esse coração mesquinho, esse coração pecador, esse coração interesseiro, esse coração mentiroso, fazer de tudo isso a sua morada e a sua habitação. Nada estava perdido, nada estava fora de controle. Tudo que humanamente falando parecia desconcertado, tudo que parecia sem limite, tudo que parecia perdido e descontrolado, fazia parte de um plano. Por essa razão, Jesus não podia descer da cruz e salvar a si mesmo. Porque salvar a si mesmo era o mesmo que recusar salvar os outros. E o plano era salvar a mim. O plano era salvar você. O plano era salvar a humanidade. E é totalmente contrário à natureza divina salvar o ego à custa da perda dos outros. Eu acredito que Jesus, ao ouvir aquelas palavras, porque algumas pessoas começaram a dizer, se ele descer da cruz, nós creremos nele. Talvez Jesus tenha se sentido tentado a descer da cruz. Talvez enquanto aquelas pessoas estavam zombando e ironizando aquele momento, dizendo, se ele descer da cruz, eu vou acreditar que ele de fato é quem diz ser. Se ele se livrar dessa cruz, se ele se livrar desses cravos, se ele se livrar desse coroa de espinho, se ele se livrar desse momento de humilhação, de vergonha, se ele salvar a si mesmo, eu vou acreditar naquilo que ele dizia ser. Às vezes é a mesma coisa que a gente ouve. Se você sair dessa, eu dou minha cara para bater. Se você sair dessa, se a tua família tiver jeito, se o teu casamento for restaurado, se o teu marido voltar para casa, se o teu filho for liberto, se você conseguir entrar naquela empresa, se você conseguir comprar a tua casa, se você isso, se você aquilo, eu vou com você para a igreja. Eu vou acreditar que Deus realmente está na tua vida. E é tão tentador nessa hora que se nós tivéssemos poder, se nós tivéssemos força, a gente faria de tudo para conseguir convencer as pessoas que de fato Deus está conosco. Talvez os discípulos, quando ouviam essas falas, não, olha, duvido que esse cara é quem diz ser, que ele realmente seja quem ele diz ser. Mas se ele descer dali, eu vou ser seguidor dele. Se ele descer dali, ele vai provar para mim que ele realmente é o Filho de Deus. Talvez os discípulos naquele momento pensassem, talvez comentassem, cogitassem um com os outros. Não, eu tenho certeza. Ele vai descer dali daqui a pouquinho. Porque até para os próprios discípulos estava difícil de entender tudo aquilo. Eles não estavam entendendo nada, absolutamente nada do que estava acontecendo. Assim como talvez você entrou aqui hoje, não entendendo nada do que tem acontecido na tua vida nos últimos dias. Não entendendo o caminho, a direção para a qual a tua vida está caminhando.
Parece que quanto mais você se procura se aproximar de Deus, parece que Deus foge de você, não se cumpre na tua vida aquela palavra que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como que pode eu crer na palavra que diz que quanto mais eu me achego, Ele se achega em mim? Se Ele chega em mim, automaticamente as bênçãos tinham que chegar em mim também. Mas parece que quanto mais eu me aproximo, mais espinhos eu encontro, mais torturas eu enfrento, mais afrontas, mais aflições, mais problemas, mais dificuldades eu estou enfrentando. Não faz sentido. Uma vez os discípulos falaram um para os outros: não, ele vai descer dali, ele deve estar esperando o momento certo, ele vai dar um show, ele vai dar um espetáculo, porque um homem que já fez o que ele fez, ele não vai morrer nessa cruz. Não, ele vai provar, ele vai descer, e ele vai provar. Vocês vão ver, vocês estão zombando, mas vocês vão ver. Fica aí, fica firme aí. O meu Jesus, ele vai fazer alguma coisa. Mas descer da cruz significava viver. E viver significava salvar a si mesmo. E salvar a si mesmo não fazia parte do plano. O que estava no plano era salvar a gente. A gente não entende Deus. A gente não entende o porquê Deus permite determinadas situações, determinados problemas, porque determinadas tempestades, porque determinados desertos, porque determinados vales. A gente acha que entende de Deus. A gente acha que entende quando Deus se revela a nós. Jesus tinha falado tanto do reino, mas o povo não entendeu o que era o reino. Jesus havia falado tanto acerca, falou para os discípulos dias antes, momentos antes, de que ele iria para um lugar onde eles não poderiam acompanhá-lo, mas que ele não os deixaria órfãos. Ele havia falado tantas coisas, mas as pessoas não haviam entendido. E o que eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você é o seguinte: que vai haver momentos no ano de 2015 que talvez a gente não compreenda Deus. Vão haver momentos, vão haver dias no ano de 2015 que você vai ter a impressão de que tudo que você ouviu nos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção não faz sentido. Haverá dias no ano de 2015 que você vai olhar à sua volta e tudo que você vai ouvir é: confiou tanto em Deus, cadê o teu Deus agora? Você ajudou tanta gente, você salvou tanta gente, salve-se a si mesmo agora. E quando chegar esse momento, e quando chegar dias assim: pastora, você está profetizando que eu vou passar pelo vale em 2015? Não, eu não estou profetizando, isso é bíblico. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Elas fazem parte. Hoje pode estar tudo bem, glória a Deus porque está tudo bem. Mas amanhã pode não estar. Amanhã a aflição pode chegar. E quando ela chegar, você vai precisar se valer pela fé da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Mesmo não entendendo o caminho de Deus, mesmo não entendendo o propósito de Deus, mas você vai precisar, por fé, se lembrar que Deus suprirá todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. É para isso que Deus me trouxe aqui nessa noite. Quando não houver o Lucas cantando, tão abençoado, seja com teclado, seja com uma guitarra perto de você. Quando não houver a pastora do teu lado para ministrar ao teu coração. Quando os mais próximos falharem, te entristecerem, te abandonarem. Quando você se sentir só, você vai precisar se valer da fé. De que o teu Deus, que não falha, de que o teu Deus que não erra, que o teu Deus que não dorme, o teu Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele continua sendo esse Deus fiel para aperfeiçoá-la. É para isso que a gente tem fé. A fé não vem de nós, ela é um dom gratuito de Deus. A fé é um presente.
A fé é uma dádiva que Deus nos dá. E ela não é dada para os dias bons. Você não precisa de fé para viver os dias bons. Você não precisa de fé no dia em que você pega o diploma de graduação nas mãos. Você precisa de fé quando você tem o sonho de se graduar, mas não tem a mínima condição. Você não precisa de fé no dia em que você assina lá diante do juiz, que você diz sim no altar, diante do pastor, do padre, seja lá de quem você casou-se, dizendo até que a morte nos separe. Você precisa de fé quando não a morte chegar, mas quando as adversidades chegarem para separar você do teu marido ou da tua esposa. Você não precisa de fé quando você vai ao médico e ele abre um exame e diz para você, está tudo bem. Oh, não deu nada, está tudo tranquilo, o colesterol está tranquilo, né? Está tudo beleza, o seu sangue, olha, o seu organismo está tudo funcionando direitinho. Precisa de fé para esse dia. Você precisa de fé para o dia em que o médico abre o resultado e diz para você, olha, infelizmente, deu uma alteração aqui. E a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Você não precisa de fé quando você tem condições de ir no supermercado para fazer uma compra para a tua casa. E você pode colocar as coisas dentro do carrinho sem precisar da calculadora. Não sei se você já vivenciou isso. Eu já vivi isso, pastora. De ter que ir para o mercado fazendo soma. De não levar o produto que eu gostava de comprar antes, quando tinha dinheiro. Mas agora eu tenho que ver. Ah, não dá para levar o Omo. Então eu vou levar o, sei lá. Vou levar, fala o nome de alguma marca aí, outra marca. Me ajuda aí as donas de cada. Brilhante. Ah, as que são tão bons, Surf. Não dá para levar a Brastemp? Não, vamos levar outra coisa no lugar. Não dá para comprar contra filé? Não, vamos comprar colchão duro. Se é que dá para comprar o colchão duro. A gente não precisa de fé quando a gente tem condições para encher o carrinho sem fazer pesquisa de preço. A gente precisa de fé quando está faltando, quando você está vendo que a despensa está acabando e você não tem subsídio na mão para você poder repor aquilo que vai faltar. É para esses dias que você vai ter que guardar cada palavra que está sendo ministrada. Naquele momento, Jesus não podia salvar a si mesmo, porque havia um propósito. E ele foi fiel até a morte, porque ele entendeu que ele precisava confiar no propósito estabelecido pelo Pai. No dia em que o dia mau chegar, em que as aflições chegarem, continua confiando no Pai. Continua confiando, acreditando no Pai, que Ele vai ser fiel, que Ele não vai deixar faltar, que Ele vai suprir tuas necessidades, que Ele vai ser com você, que Ele vai ser com a sua casa. Ele não quer suprir você apenas financeiramente. Ele quer te suprir em todas as tuas áreas, nas áreas emocionais. Deus quer te suprir espiritualmente falando, emocionalmente falando. Ele quer te suprir no teu ministério. Ele quer te suprir nas tuas relações familiares, na tua vida sentimental. Deus quer ser o teu Deus provedor. Só que você só vai conhecer o Deus provedor, o Deus que supre, quando você estiver diante da necessidade. Já disse uma palavra tão sábia. No final do seu processo, ele diz: eu te conhecia de ouvir. Eu conhecia a Deus pelo testemunho das pessoas. Mas hoje, os meus olhos te veem. Que no dia da necessidade, você tenha fé suficiente para ver o Senhor. Que no dia da tua aflição, você tenha fé suficiente, você guarde a sua fé. A palavra de Deus nos diz que de tudo que a gente deve guardar não é o dinheiro na poupança. Sobretudo o que você deve guardar não é o sapato caro que você comprou para passar o Réveillon. Sobretudo que se deve guardar não é o diploma. Sobretudo que se deve guardar não é nada dessas coisas falíveis. Você tem que guardar o teu coração, porque é do teu coração que você tira o teu bom tesouro. Deus está lá.
Se Deus está lá, enquanto Deus estiver lá, haverá esperança, haverá fé. No dia da tua necessidade, que você possa declarar como Jó declarou: eu ouvia Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje, diante da minha necessidade, os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, o Deus provedor, o Jeová Jirê, o Deus que supre as minhas necessidades. Amém? Você pode se colocar de pé. O plano principal era esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça. E a maior obra de salvação que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Nós somos livres em Cristo Jesus. E Deus nos desafia a acreditar que juntamente com Cristo, é isso que a palavra de Deus nos diz, juntamente com Cristo, Ele já nos deu todas as coisas. Deus já sabe o que provavelmente, o que possivelmente, o que hipoteticamente pode faltar amanhã, mas Ele já te deu. Ele já te deu. Se faltar um emprego daqui 2 meses,
Vem os obreiros, obreiras, por favor, à frente. Compor aqui a corrente. O louvor vai ter uma participação especial. Para meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Nós entregamos, Senhor, essas Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. tua bênção e a tua unção. Ai, venha sobre o teu povo, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Que a tua misericórdia, que a tua unção, que a tua cura e a tua libertação esteja sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Você se coloque de pé, igreja. Nós vamos declarar mais uma vez esta canção. Aleluia, como uma profecia. Aleluia, para que no momento da luta
para que no momento da aflição você lembre que o teu Deus é poderoso. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Poderoso Ele é. Aleluia! Poderoso Ele é pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é pra fazer muito mais, infinitamente. Erga as suas mãos e cante. Poderoso, declare. Não há outro como Ele pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Aleluia. Aplauda esse Deus grande. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Leila tem alguns CDs, né, hoje. Ela vai deixar só essa canção no altar, mas você que conhece, né, ela vai estar com os trabalhos aí, o CD. O DVD ainda está no forno, né? Foi gravado. Quando ficar pronto vai ter que vir de novo para cantar, para apresentar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenho certeza que você está saindo daqui abençoado. Amém? Amém. Graças a Deus. Guarde cada palavra que está sendo ministrada neste dia no teu coração. Amanhã, Amanhã vai estar conosco um amigo meu, missionário que eu conheci ele lá na Bahia. Mas ele é de Piracicaba. Então ele vai estar viajando aqui 200 quilômetros para estar conosco. Depois de um dia de trabalho. Então que os irmãos possam honrar um rapaz de Deus que tem feito muitos trabalhos, por exemplo, na Fundação Casa. Tem uns 2 anos que ele prega constantemente lá. E o tema de amanhã é o que Deus quer de mim em 2015. E eu tenho certeza que nós seremos desafiados. Como eu disse no último dia do ano, você fez planos, mas Deus também fez planos para a tua vida. Deus tem planos para você em 2015. Eu tenho certeza que amanhã será um dia onde Ele vai continuar revelando esses planos para nós. Amém? Graças a Deus. Obrigado quem orou por mim, né? Fiz o procedimento aqui, tá sarando aí, né? Mas como fomos ministrados, nós estamos sujeitos, irmãos. Nós estamos neste mundo, né? Só foi ruim que foi em residente, aí teve que furar 3 vezes, né? Para pegar o nervo. Jesus, lá em oração, Jesus foi as mãos, né? Sou um pouco medrosa para a agulha, viu, irmãos? Tem que confessar. Mas graças a Deus estou bem, estou aqui, né? Glorificando ao Senhor junto com os irmãos. E se Deus quiser, estaremos amanhã às 20 horas para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, pelos louvores maravilhosos que foram entoados, pela palavra que foi ministrada, por este 5º dia, Pai, que nós entregamos o mês de maio nas tuas mãos. Agora leva o teu povo em paz. Senhor, livra de todo mal, de todo acidente, de todo embaraço. Deus, dá graça e força a cada um e prepara para que amanhã, Senhor, possamos estar aqui novamente para buscar a tua face. Estende as tuas mãos não só sobre nós, mas também sobre toda a nossa família. Que haja salvação, graça e força na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a comunicação do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, Deus os abençoe. Amém.